enquanto você vai encontrando aí as suas passagens, em João 9, eu vou te relembrar daquilo que a gente já comunicou. Nós falamos, basicamente a gente está cobrindo o Evangelho de João. No final dessa série você vai ver que você leu o Evangelho de João inteirinho. Na verdade, na capela a gente lê até Bíblia demais, tem muita Bíblia. Então isso é bom. A gente vai passar pelo Evangelho quase inteiro, nós já falamos da importância do nome de Deus, falamos a respeito de como, quando Jesus fala, eu sou XYZ, os fariseus pensavam que ele queria dizer que ele era o próprio Deus, e a gente acha evidências para isso nas Escrituras. Daí a gente falou um pouquinho a respeito dos milagres, muito rápido, e aí a gente focou mais em João capítulo 6 para frente, quando a gente fala do pão do céu, da água da vida, da fonte que flui de dentro de nós, da luz do mundo, e tudo isso era uma alusão à festa dos tabernáculos. Para quem não estava aqui, você pode achar as mensagens tudo no nosso canal do YouTube, youtube.com/Capela Church. Você vai entender o que é a festa dos tabernáculos e por que Jesus falou do pão da vida, da água da vida, da luz do mundo e todas essas coisas. E aí a gente chegou no último eu sou da primeira parte do Evangelho de João, capítulo 8, na mensagem passada, onde Jesus usa aquele eu sou absoluto, como a gente comunicou na primeira mensagem, que era o quê? Ele falou eu sou, jogou a bomba e deixou a bomba para lá. E aí nessa que ele falou, o pessoal quis o apedrejar e ele saiu. E aí a gente chega em João, capítulo 9, que é a mensagem de hoje. Fora a observação óbvia, que o capítulo 9 é a transição entre o capítulo 8 e o capítulo 10, isso é óbvio, você vai notar que tem uma mudança de ritmo na comunicação de Jesus aqui. Até então, Jesus estava filtrando quem ele queria falar. Ele teve 3 filtros pelo menos, ele filtrou, ele falou do pão da vida e uma galera escandalizou e foi embora. Ele falou da água, uma galera escandalizou e foi embora. Ele falou da luz, outra galera escandalizou e foi embora. E aí, por último, ele falou, eu sou, todo mundo escandalizou, ficou só quem queria mesmo. E aí, no capítulo 10 para frente, até o capítulo 13, 14 mais ou menos, ele vai falar só com quem quer, e do 13, 14 para frente ele vai falar só com os discípulos. E aí depois vem a parte da crucificação. Então, aqui agora ele está numa transição. A mensagem que a gente vai ler, eu vou ler o capítulo 9 inteirinho. Eu acho que é importante para você poder meditar, entender o contexto da história, e depois a gente vai de pedaço em pedaço tentando tirar algumas lições. Vale fazer uma observação antes da gente ler. Normalmente nas mensagens dessa série a gente está sendo muito expositivo. Tem palavras novas, tem palavra em grego para a gente entender, tem contexto da história. Essa mensagem é uma mensagem que eu podia pregar umas 5 mensagens nesse capítulo, mas como a gente não tem tempo, eu tentei condensar. Então a gente vai tentar passar por partes desse texto e tirar algumas lições dele. Não é uma mensagem tão expositiva quanto as últimas, mas eu acredito que vai agregar valor para você também. Então vamos ler João capítulo 9 e aí a gente para conversar. João capítulo 9, do versículo 1 até o final, diz o seguinte: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Vai acompanhando comigo aí, é bom que você leia a Bíblia também. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E aí disse Jesus, nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então disse para ele, vai se lavar na piscina de Siloé, que significa enviado, e o homem foi, se lavou e voltou vendo. Seus vizinhos, e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é esse o cara que era cego, que costumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmavam que era ele, e outros diziam que era uma pessoa que se parecia com ele, mas ele insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Eles lhe perguntaram. E ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos, mandou-me lavar, eu fui e agora eu vejo. Então lhe perguntaram, aonde está esse homem? E ele falou, não sei. Levaram aos fariseus o homem que era cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra com saliva nos meus olhos, mandou-me lavar e agora eu vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer sinais miraculosos? E houve então uma divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, diz aí você,
foram seus olhos que ele abriu. O que você diz a respeito dele? E aí o homem respondeu, ele deve ser um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é esse seu filho que vocês dizem que nasceu cego? Como é que ele está vendo agora? E aí responderam seus pais, bom, nós sabemos que ele é meu filho e nós sabemos que ele nasceu cego, mas como os olhos dele se abriram, nós não sabemos. Pergunta para ele já é velho o suficiente para responder. Seus pais disseram isso porque tinham medo de ser expulsos das sinagogas, já que os judeus já tinham concordado que todo aquele que resolvesse seguir a Cristo seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, ele já tem idade o suficiente, pergunte para ele. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu, se ele é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram, o que é que ele fez? Como ele te deu a visão de volta? Ou como lhe abriu seus olhos? E ele respondeu, já te disse, vocês não estão me ouvindo. Por que vocês querem saber mais uma vez? Vocês querem ser discípulo dele também? Então eles o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, porque nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse aí, a gente não sabe nem de onde ele veio. E aí o homem que era cego respondeu, olha, isso é extraordinário. Ou nas igrejas pentecostais ele diria, isso é tremendo. Isso é tremendo. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele abriu os meus olhos. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença haviam sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como você tem a pretensão de nos ensinar? Então, o expulsaram da sinagoga. E aí Jesus, ouvindo que ele havia sido expulso, foi ao seu encontro e disse para ele, você crê no Filho do Homem? E ele perguntou, quem é ele, Senhor? Para que eu creia? E Jesus disse, você já tem o visto, é aquele que está falando com você. É uma maneira de Jesus dizer, eu sou ele. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. E disse Jesus, eu vi este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram, você está falando da gente? Você está falando que nós somos cegos? E aí Jesus falou, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Muito bom. Esse texto é um texto gigantesco, tem muita coisa para ser ensinada, e eu vou tentar, em alguns poucos minutos, deixa eu ver, mais uns 30 e poucos minutos, dividir essa conversa em 5 partes. Como eu disse, eu podia pregar várias mensagens, mas eu vou tentar dividir essa conversa em 5 partes e tirar algumas lições dela. Começando pelo primeiro versículo. Do versículo 1 ao versículo 7, a gente pode chamar isso da primeira parte da conversa. Note algumas coisas que a Escritura mostra para nós. Primeiro, ao passar, Jesus viu um cego. Uma lição que a gente pode tirar daqui. Quantas vezes nós vamos em busca da resposta das coisas que a gente precisa, a gente se desespera, a gente roda o mundo, ao passo que Deus está querendo te mostrar na sua frente a solução do seu problema. Quantos de nós já não passamos por isso? Com a força do nosso próprio braço, a gente tenta resolver tudo, ao invés de se portar como esse cego. Espera que Jesus resolve. Espera nele que ele resolve. A gente cansa de recitar esses versículos, né? Crê em Deus, espera nele e ele fará. Mas a gente sai correndo atrás de solução. É uma lição que a gente pode, embora a gente não enxergue, como cego, não estou vendo nada, Jesus veio até ele. Muitas vezes a gente não precisa ir em lugar nenhum. A gente só precisa esperar Jesus chegar. E aí as coisas clareiam. A gente só precisa permanecer, como a gente vem falando, na palavra. E as coisas se clareiam. E aí no versículo 2 ele fala, seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Mais uma lição que a gente pode aprender. Dentro da igreja, não é lá fora, dentro da igreja a gente comete esse pecado. A gente é tão preocupado com coisas teológicas, com fundamentos teológicos, que a gente esquece do básico. Dentro da igreja a gente fica se perguntando por que disso, por que daquilo, e calvinismo para cá, e sei lá o que ismo para lá, e a gente esquece do básico. Os próprios discípulos fizeram isso, eles estavam andando com Jesus e viram um cara cego, mendigando, e ao invés de olhar para esse cara com misericórdia, eles transformam a situação do cara num tópico de discussão teológica ao invés de um alvo para a graça de Deus.
Os caras veem aquilo ali e eles transformam aquilo num tópico de discussão teológica que vai num capítulo inteirinho, ao invés de ver como Jesus viu, como um alvo da graça de Deus, que é o que Jesus fala. E é interessante que, da última vez que eu fui na Austrália, eu conheci um cara chamado Phil Camden. Eu até falei com ele essa semana que eu ia falar a respeito dele. Ele é o pastor do meu pastor. Vocês conheceram o Marshall quando ele vem aqui, e o Phil é o pastor dele. Um cara muito experiente, quase 40 anos de ministério. Só que recentemente, nos últimos, se eu não me engano, 5 ou 6 anos, ele recebeu um diagnóstico de uma doença que chama, no Brasil a gente chama ela de ALS. Ficou famosa por causa do desafio do balde. Quem lembra do desafio do balde de gelo? Então, ele foi diagnosticado com essa doença. E essa doença é uma doença degenerativa. Eu que estou viciado em Grey's Anatomy, podia me aventurar em descrever aqui para vocês a doença, mas não vou fazer isso. O que eu sei é que ela vai degenerando os ossos e depois os músculos. E o final de uma pessoa com ALS é deitado na cama, quando os pulmões não conseguem funcionar sozinhos, ela se asfixia. É um final muito triste. E aí eu perguntei para ele, eu tive a oportunidade de passar 2 dias com ele, eu entrando do jeito que eu sou, perguntei para ele, Phil, como que você se sentiu, tendo 40 anos dedicado sua vida para o ministério, como que você se sentiu quando você foi diagnosticado com essa doença? Você não ficou com raiva de Deus? Você não teve uma revolta? E aí, a serenidade que ele me respondeu já me quebrou. Mas ele me respondeu da seguinte maneira, ele falou o seguinte, Pedro, eu entendi que a minha doença ela não era um castigo, ela era um crachá. Desse jeito que ele falou para mim. Eu não entendi nada. Falei, como assim um crachá? Falei, porque agora eu tenho acesso aos hospitais de todas as pessoas que estão com a mesma doença. E a maioria deles nunca ouviram o Evangelho. E agora eu posso entrar lá. E aí ele falou para mim o seguinte, normalmente você só tem moral para pregar aquilo que você passou. Você não tem moral para pregar sobre as coisas que você não passou. E Deus me deu esse privilégio, olha só, Deus me deu esse privilégio de carregar essa doença comigo. Eu tenho até arrepio na hora que eu falo, para carregar. Hoje ele está de muleta. Os médicos deram para ele 6 meses, já tem 4 anos que ele está vivo. Ele é persistente. Ele fala que ele é desobediente, que Deus vai ter que perdoar ele no último minuto. Que enquanto tiver uma alma respirando, ele está pregando. Mas aquilo ali me inspirou. Por quê? Porque diferente dos discípulos que viram no cara um tópico de discussão teológica, ele viu na condição das pessoas uma forma de Deus manifestar a sua graça, que é o que Jesus fala. Jesus fala para eles, não foi, se você acompanhar aí, não foi nem ele e nem os seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Os judeus tinham essa tradição, que se você estivesse doente, eu acho que isso se carregou até hoje, né? Se bobear, tem gente que fala isso até hoje. Você está doente, deve ter alguma coisa de errado. Você deve ter chateado Deus. Você deve ter pisado na bola com Deus. Como se Deus fosse um Deus carrasco, que fica dando chicotado nas pessoas. Não é isso. Mas os judeus tinham esse entendimento. Se você estivesse doente, ou se você fosse pobre, né? Se eles viessem no Brasil, a gente estava lascado. Mas se você fosse pobre, é porque você não tinha comunhão com Deus. Os judeus pensavam assim. Então eles não estavam de tudo errado. E aí eles perguntaram para Jesus. E Jesus falou, não, isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E a obra de Deus, a gente precisa entender, Jesus já falou, quando os fariseus perguntaram para ele nas últimas mensagens, qual que é a obra de Deus? E aí Jesus falou, a obra é crer. Mas a obra de Deus é muito mais que isso. A obra de Deus, por exemplo, para esse cara aqui, a gente vê que 2 coisas aconteceram com ele. Primeiro, ele foi curado da cegueira dele, óbvio. Segundo, ele foi salvo, porque ele passou a adorar a Cristo. Então, pelo menos salvação e cura aconteceram ali. Mas a gente pode pensar em redenção, a gente pode pensar em santificação, a gente pode pensar em todos esses ãos que você imaginar na nossa fé, isso é a obra de Deus. E aí Jesus fala para eles que isso aconteceu com ele para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ou seja, se ele não tivesse daquele jeito, a obra de Deus não se manifestaria. A condição do cara era um condutor para a obra de Deus. Pegou? A condição dele, a doença dele, era um condutor para a obra de Deus. E aí, para a gente trazer para o nosso dia a dia, porque a gente sempre tenta pregar uma mensagem no domingo para você usar amanhã na segunda com as pessoas. Eu vou falar para você uma frase interessante. Você está do jeito que está, onde está, da maneira que está, porque Deus quer te usar. Por mais clichê que isso seja, você está do jeito que está, onde você está, porque Deus quer te usar, independente da situação. Ah, mas a minha situação está horrível. O cara era cego, de nascer esse mendigo. A sua situação não está pior que a dele. E ele estava do jeito que estava, porque Deus queria usar ele daquele jeito. Se não fosse aquilo, não ia acontecer. Você está do jeito que está, aonde você está, porque Deus quer te usar dessa maneira. Se fosse de outra maneira, você estaria em outro lugar, de outra maneira. Captou?
A gente precisa entender isso. A gente precisa sair dessa teologia triunfalista, onde tudo é um mar de rosas, e entender que o sofrimento também tem razão. Que Deus tem um plano maior que tudo isso. Que Deus, por incrível que pareça, é maior do que a sua e a minha condição. Ele é maior. E Ele é o que Ele é o que Ele oferece. A gente canta aqui, a gente precisa aprender isso, Ele é o que Ele oferece. Ele não vai ser manipulado pela choradeira de crente chato, mimado. Deus não é manipulado dessa maneira. Se você acha que Ele é manipulado, você vai se frustrar no seu quarto, de tanto que você vai dobrar seu joelho e vai orar, Deus, eu quero um trabalho novo. Deus está falando assim, rapaz, eu estou querendo ser desempregado, que é para você pregar para os caras. O Thiago fala para mim que na última igreja que ele veio, ele tinha tudo, né? Prosperidade, lá tinha campanha, ele terminava e tal, aí ele veio para a campanha e ficou pobre. Vendeu um carro e tal. Mas é isso aí, cara. Jesus não prometeu nada além disso. Ele é o que Ele é. Você está precisando de outro trabalho. Ai, continuando. Enquanto é dia, olha o que Jesus fala. Enquanto é dia, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Lembrando de João 8, quando a gente falou aqui no tabernáculo, Jesus falou, eu sou a luz do mundo, eu trago esclarecimento para as nossas decisões, eu trago uma nova linha de moral e ética, não é o que vocês acreditam, eu esclareço as coisas, é isso que Jesus quis dizer. E ele fala, à noite ninguém trabalha, só o Wellington que trabalha de turno, mas à noite ninguém trabalha. Jesus está falando, à noite ninguém faz a obra. Por que ele está falando isso? Porque nós precisamos entender que enquanto é dia, isso é uma analogia. O que isso quer dizer, enquanto é dia? Enquanto Jesus está disponível, nós precisamos fazer a obra dele. Aqui de manhã, durante a nossa reunião de oração, eu li para a galera um texto na segunda carta de Pedro, que fala que o maior pecado que a gente tem como cristãos é estar inoperante e improdutivo. Inoperante e improdutivo. Enquanto Jesus está disponível, nós precisamos fazer a obra dele. Não porque você vai ganhar nada, você não vai ganhar nada. Na verdade, provavelmente você vai perder as coisas que você tem. Mas nós precisamos fazer a obra dele. Porque o maior pecado do cristão é estar inoperante e improdutivo. Sabe o cara que vem na igreja... O que é inoperante e improdutivo? É achar que vir na igreja domingo é o suficiente. Porque, na verdade, ninguém vai à igreja. Nós somos a igreja. Ninguém vai para a igreja. Isso é um vocabulário que a gente precisa mudar. Vira e mexe a gente encontra com as pessoas. Eu pego o Uber pelo menos 3 vezes por semana. E eu carrego meus cartõezinhos. Eu vou armado, né? Carrego meus cartãozinhos da igreja. E aí os caras sempre perguntam. Vê a Bia falando inglês no banco de trás. Pô, ela é gringa e tal. Papapá, nasceu lá fora. O que você veio fazer aqui? A pergunta, eu falo inglês de propósito para o nego perguntar. O que você veio fazer aqui? Pum, vim plantar uma igreja. Você é louco. Qual que é a igreja? É a igreja para quem não gosta de igreja. Vira e mexe e dá uma deslizada no carro na hora do Uber. Como assim? Como assim? E como na nossa cidade tem um monte de gente evangélica, a maioria é evangélica. Como assim? Como é que é essa parada aí? Aí eu começo a explicar aquilo lá. Por quê? É uma oportunidade. Enquanto há dia, a gente precisa estar operante e produtivo. Amém? E aí, ninguém gostou, né? Enquanto é dia, nós precisamos estar operantes e produtivos. Amém? Amém. Amém. De vez em quando a gente precisa pentecostalizar um negócio um pouquinho aqui, tá, galera? A galera, eu acho que a galera tem medo, cara. A galera tem medo. Não tem problema nenhum, cara. Se tiver um glória dentro de vocês, você pode soltar, não tem problema. Tem problema. Aqui é o encontro das tribos. O Thiago falou aqui de manhã que aqui é o encontro das tribos. Tem presbiteriano, tem batista, tem pentecostal, tem reformado, tem gente que não sabe nada, tem gente que acha que sabe um monte de coisa. Tranquilo, pode ficar à vontade. Vamos lá. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou nos seus olhos e disse ao homem para ele se lavar na piscina de Siloé. Lembra da piscina de Siloé? Que o pessoal pegava água no festival dos tabernáculos, que a gente falou na mensagem passada? É isso. E o homem foi, se lavou e voltou vendo. Aqui tem uma curiosidade bíblica interessante. Por que Jesus cuspiu no chão, fez barro e botou na cara do maluco? A gente precisa entender isso. Você já deve ter visto um monte de pregação a respeito disso. Tudo é conjectura. A maioria das coisas que você ouviu é conjectura. Talvez eu vá te falar um negócio que você nunca ouviu. Mas vamos lá, das conjecturas. Tem gente que acha que Jesus botou barro no olho do cara, que era para dificultar o milagre. Lembra quando Elias jogou água no altar? Para pegar... Então, vamos dificultar o milagre para provar que Deus é Deus. Como se a gente precisasse provar alguma coisa. Mas tem gente que acha que Deus colocou o barro ali para dificultar. Tem gente que acha que Jesus usou dos conhecimentos das medicinas orientais, porque o barro sempre foi tido como propriedade medicinal. Tem gente que diz, especula, conjectura, que esse cara, na verdade, ele não só era cego, mas ele tinha uma deformidade, que ele não tinha olhos. Já viu uma pessoa com isso aqui tampado? Não nasceu com olho.
E aí Jesus pegou barro, porque Deus fez o homem do barro, e aí ele criou. Aí os caras usam 2 Coríntios 5,17 para falar que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, daí ele criou de novo e tal. Já ouviu isso daí? O pessoal balançando a cabeça. Tudo conjectura, não está escrito na palavra. Tudo conjectura. Se o cara não tivesse olho, ia falar que ele não tinha olho. Nem falar que ele estava cego. Então, vamos tirar isso daí. Legal, a mensagem é legal, dá para fazer uma viravolta, o cara dá uma estrela no palco, tá, maneiro. Mas não é isso que fala. Por que Jesus botou barro no olho do cara? Eu vou te explicar por quê. Jesus era mestre em quebrar a lei. Tem gente que fala assim, Jesus foi perfeito, Jesus não quebrou a lei. Fato, ele destruiu com a lei. Ele não quebrou não, ele destruiu, ele eliminou, mandou rasgar. Que isso, cara? É isso aí. Faz um exercício, Hebreus capítulo 8. Abre aí, Hebreus capítulo 8, rapidinho para você ver, versículo 13. Hebreus capítulo 8, versículo 13, você vai ver que Jesus não só destruiu a lei, mas aqueles que o seguiram, e o escritor de Hebreus sendo um deles, a gente não sabe quem foi, escreveu a respeito da lei, escreveu a respeito das coisas velhas. Aí diz o seguinte, se nós estamos numa nova aliança, a velha é obsoleta. Está pronta para ser jogada fora. Basicamente, o autor de Hebreus estava falando que você pode pegar todo o Antigo Testamento, rasgar e jogar fora. Basicamente é o que ele estava falando. Eu sei que você vai arrepiar agora, cuidado. Não, cara, o Antigo Testamento é importante. Você precisa aprender a história do povo de Israel, da onde a gente veio, tudo isso. Mas a nova aliança está inteirinha no novo. É o que a gente diz, o antigo aponta para o novo, e o novo revela aquilo que o antigo apontava. Então aqui a gente entende que Jesus destruiu a lei. Por quê? Na lei era proibido trabalhar no sábado. Uma das coisas que era proibido no sábado era esfregar as mãos. Sabia disso? Os judeus, eles eram tão específicos com o sábado. A Naline, por exemplo, minha esposa, ela trabalhou num hotel, lá na Nova Zelândia, que era do lado de uma sinagoga judaica. Quando os caras chegavam para fazer o check-in no sábado, os caras paravam na frente do elevador, eles não podiam apertar o botão. É sério. Eles ficavam parados até o elevador chegar. Aí quando o elevador chegava, eles entravam dentro do elevador. Não pode apertar o botão, é sábado. Aí é o seguinte, tem a questão da sorte. Se parar, aí sabe o que eles faziam? Além de ser legalistas, os caras eram folgados, né? Eles botavam a cabeça para fora. Aqui, aperta o quinto para mim, por favor. O cara vinha lá da recepção, apertava o quinto e eles iam. Chegava na porta, ele esperava a camareira. Aqui, abre a porta para mim, por favor. Você acredita? Por quê? Porque era proibido trabalhar no sábado. Aí, para piorar, sabe o que era proibido? Curar no sábado. Os curandeiros, os rabinos não podiam curar no sábado. Se o cara estivesse doente, ele ia morrer. Só que Jesus, ele era mestre em quebrar a lei. Certa vez ele falou para os caras, se seu boi cair no buraco, você vai deixar ele no buraco? Claro que não. Se meu pai não descansa, por que eu vou descansar? Eu vou trabalhar no sábado porque eu sou o Deus do sábado. Aí escandalizou com os caras tudo de vez nos outros evangelhos. Mas além de não poder curar, não podia curar com barro. Como que você sabe disso? Os judeus tinham um livro chamado Mishnah. Alguém aqui já ouviu falar da Mishnah? Poucos. Então, a Mishnah era o seguinte, os caras tinham 613 leis, só que as leis eram confusas, e aí eles tinham que entender como praticar a lei, e aí os rabinos escreveram esse livro, que é uma coleção de ensinamentos, os mais populares estavam na época de Jesus, e na Mishnah, no capítulo, no número 108, no versículo 20, fala o seguinte, é proibido no sábado curar com barro e com saliva. Aí Jesus veio a parada, assim, pegaram o cara para um tópico de discussão teológica, era para ser alvo da minha graça, mas já que é para ser discussão teológica, vamos quebrar o pau então. Ele vai lá, cospe no chão, mistura no barro e dá-lhe tapa na cara do maluco, vai lá se lavar. O que você acha que os fariseus que estavam vendo falaram assim, peraí, esse cara não é de Deus, Primeiro que é sábado, aí no sábado ele está, 1, curando, 2, com barro, 3, com cuspe, as 3 coisas que não podia fazer. E aí virou um escândalo total. Por isso que Jesus colocou barro. Quando alguém te perguntava por que Jesus colocou barro na cara do maluco e cuspiu na cara... Por que Jesus fez isso? Porque ele queria destruir com a lei. Pode responder com toda certeza. Ele queria destruir com a lei. Agora você vai sair daqui já equipado para uma próxima discussão teológica. E aí Jesus fala para ele o quê? Vai e se lava. Mais uma lição que a gente pode aprender aqui. Jesus falou para ele assim, vai, do jeito que você está, filho. Cego, cambaleando, ele ia percorrer uma distância provavelmente grande, a gente não sabe a distância que ele ia percorrer, mas eram algumas centenas de metros, e aí Jesus fala, vai, e note que é o seguinte, o milagre do cara não foi imediato, Jesus cuspiu no chão, fez barro, botou na cara dele, agora não só ele está cego, mas ele está cego e com a cara suja, e fedendo saliva,
Aí o cara vai andando, palpeando e tal, papapá. Olha a lição que a gente aprende com o cara. O cara era cego, a situação dele piorou. Só que antes de receber, ele obedece. Olha a lição para nós. Muitos de nós, a gente quer receber, mas não quer obedecer. Se você trouxer essa lição para hoje, tem gente que diz, meu casamento não está bom, então eu quero que meu casamento seja uma benção. Aí você fala para o cara, então, lê Efésios 5, você que é marido morre por ela e ela que é esposa te respeita. Não, mas não dá. Você quer receber, mas não quer obedecer? Não tem como. Captou? Muita gente quer receber o que Deus tem para dar, mas não quer obedecer o que Deus tem para falar. Enquanto você não resolver obedecer o que Deus tem para falar, você não vai receber nada. Eita, mistério! Pegou? É isso aí, cara. Precisa obedecer, cara. Se não obedecer, não vai receber. Não porque ele está te fazendo de bonequinho, de puppet, não é isso. Ele te dá pela graça. Mas se você é rebelde, você fica desobedecendo, você acha que o pai tem prazer em dar as coisas para o filho rebelde? É no dia a dia, é na prática. O cristão não é conhecido pela profissão de fé, é pela prática da fé. Se você não botar em prática, não vai funcionar. Tem que obedecer para poder receber. Aí nós vamos para a segunda parte da conversa. Caramba, já são 10h45. Vamos correr. Segunda parte da conversa, versículo 8 até o 12. Os seus vizinhos, que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram, não é esse o cara que era cego? Uns falaram que era e outros falaram que não era. Aqui mais uma lição. Quantas vezes a gente não vive em meio a tanta escuridão, tanto pecado, e aí um dos nossos amigos encontra Jesus. Aí o cara aparece na roda com um papo diferente, com um comportamento diferente. O que a gente fala para ele? Você é careta, rapaz. Te conheço. Eu sei de onde você veio. Você cresceu lá em São Cristóvão, lá fazendo besteira. Você fazia um monte de besteira nos bares, agora você está querendo falar para mim de Jesus? Eu sei porque eu vivi isso, cara. Eu vivi isso. Eu lembro que a minha galera jogava basquete, quando eu me converti, a gente inventou a moda de ir pregar nas quadras de basquete, nas favelas, de madrugada. A gente ia lá 1h, 2h da madrugada, enquanto o tráfico estava rolando, a vigília rolando, vigília deles, né? A vigília estava rolando. E aí a gente jogava 2, 3 partidas de basquete, e aí no meio a gente parava, eu jogava a Bíblia no chão e começava a pregar para os caras. 2 reações aconteciam. Ou os caras se rendiam de vez, falavam, não, eu quero isso daí, ou os caras falavam assim, tá de sacanagem, Pel? Que é isso, cara? Continua, era o meu apelido, né? Pele e osso, para quem não sabe. Te conheço, cara. Você vai trazer esse negócio de Bíblia aí, rapaz? Nem ler direito, você sabe ler? Os caras não acreditavam. Foi a mesma coisa com o cego. O cara foi lá, se lavou, voltou vendo, tranquilo. Ninguém acreditou no cara. E aí, mais uma lição que a gente precisa... Guarda essa frase. No final dessa mensagem, eu vou falar isso para você de novo. Quando Jesus toca na gente, a gente sabe o que ele faz. Quando Jesus confronta a gente, aí a gente sabe quem ele é. Quando ele toca, igual ele tocou nesse cego, o cego nem sabia quem era Jesus. Ele não sabia nem o nome, ele ouviu falar. Ele não tinha opinião teológica nenhuma a respeito de Jesus. O que ele sabia é que ele estava sentado de boa, tranquilo, não pediu nada para ninguém, ele estava só pedindo a moedinha dele, o cara veio, cuspiu nele, e aí ele obedeceu o cara, sabe-se lá por qual razão, ele não pediu nada. E a gente precisa entender isso aí. Quando ele toca, a gente sabe o que ele faz. O cara sabia que Jesus era capaz disso. Tanto que quando perguntaram para ele, quem que é esse cara? Ele falou, deve ser um profeta, só profeta que faz isso. Mas ele não tinha opinião teológica nenhuma a respeito de Jesus. A opinião teológica a respeito de Jesus ele vai ter quando Jesus confronta ele. Guarda essa frase. A gente vai chegar nela. E aí a conversa se desenvolve do versículo 13 ao versículo 23. Levaram ele aos fariseus com razão. Eles queriam saber, porque os fariseus eram os mestres da lei. Então eles queriam saber por que esse cara está vendo. Por que Jesus curou no sábado. Eles queriam uma explicação teológica. Porque a religião era o centro da comunidade deles. Os judeus viviam em torno da religião. A igreja era o centro. Por isso os caras não queriam ser expulsos. Então eles levam para os fariseus, e aí pela primeira vez eles descobrem que era sábado, que foi o problema que a gente falou aqui para vocês, e descobrem que Jesus tinha misturado barro e saliva, que é o versículo 13 até o 23. Aí ele fala assim, ele colocou uma mistura de terra nos meus olhos, com saliva, eu me lavei e vi, que foi o motivo do escândalo. E aí alguns fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Como que sinal milagroso fosse prova de Deus? Outra coisa que você precisa entender também. Sinal milagroso não é prova de Deus. Milagre não é prova de Deus. Quando os caras perguntaram para Jesus, qual sinal você vai nos dar? Ele falou, nenhum. Nenhum. Vocês não merecem sinal nenhum. Foi o que ele falou. Ou seja, Jesus não precisa de sinal para nada. Jesus não precisa de sinal para nada. E aí ele continua. Houve uma divisão, nesse versículo fala assim, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve uma divisão. Note que Jesus não é um cara muito simpático.
Jesus não queria paz com todo mundo. Jesus causou uma divisão entre os religiosos, não entre aqueles que ele veio buscar. Lembra quando a gente leu na outra série, Lucas, capítulo 14, se eu não me engano, versículo 31, mas eu posso estar errado, quando ele fala que Jesus vem em busca dos que estão perdidos? Os que estavam perdidos, os que precisavam de médico, Jesus fazia tudo por eles. Os que achavam que sabia, Jesus metia o pé no pau da barraca. Quer nem saber. Outra lição que a gente pode começar a aprender. O pessoal fala assim, não vou fazer porque vai escandalizar o irmão. Não é melhor você ensinar para o irmão a amadurecer? Parar de meninice? Você não acha isso? A gente precisa de amadurecer, cara. Enquanto a gente não amadurecer na nossa fé, as nossas igrejas vão continuar essa bagunça que está. E nós vamos continuar sendo motivo de chacota. Porque para os que estão lá fora, a categoria é uma só, crente. Essa é a categoria. Eles não dividem batista, presbiteriano, assembleia, nada disso. Pentecostal, reformado, nada disso. Para ele tudo é crente. E a gente cai na mesma categoria. Eu cansei de ser chamado de burro. Eu não quero me incluir nessa categoria. Então eu vou focar na palavra, eu vou aprender, eu vou estudar para poder ensinar para as pessoas. Porque ficar nesse negocinho de não vou fazer, aí você é escravo de novo. Tudo aquele que se você vive naquela circunstância, você é escravo daquela circunstância. Tudo bem que Paulo fala, a gente já falou aqui, né? Paulo fala, você tem que tomar cuidado com os mais fracos e tal. Mas tem uma hora que o bebê tem que crescer. Amém? Tem uma hora que a criança tem que crescer. Tem que tornar adulto. O objetivo do evangelho inteiro é esse, você lê lá em Efésios, até que nós alcancemos a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então, enquanto a nossa caminhada tem que ser sempre ascendente. Tem que estar sempre crescendo. E não nos bloqueando de fazer as coisas, porque o cara não quer crescer. Porque o cara não quer ler, o cara não quer permanecer na palavra, o cara não quer botar em prática. Então a gente não pode viver dessa maneira. E aí perguntaram para ele de novo, qual é a sua opinião a respeito dele? Ele falou, deve ser um profeta. E aí os judeus não acreditaram, mandaram chamar os pais. E aí, já expliquei aqui para vocês que os pais não queriam responder, porque ele era velho o suficiente, e eles não queriam ser expulsos da sinagoga, porque a sinagoga era o centro da vida dos caras. Pensa... Hoje não é mais assim. Hoje você parar de vir na igreja não faz a menor diferença para você. Verdade é essa. A gente vai na igreja porque quer. Porque não faz a menor diferença para você. O pessoal que acha que igreja tem status, ser diácono, presbítero na igreja, está tudo enganado. Tem status nenhum. Você não consegue chegar no banco e falar assim, me dá um empréstimo de 30 mil reais porque eu sou diácono da igreja presbiteriana. O cara vai olhar para você e falar assim, o quê? O cara nem sabe o que é isso. Então, hoje em dia não tem status nenhum você ter cargo na igreja. Nenhum. Ser pastor de igreja, então, é pior ainda. É degenerativa a parada. Porque a galera olha para você e fala, o que você faz da vida? Sou pastor. É pior ainda. Então, não se iluda com esse negócio de cargo. Cargo na igreja é furada. Na época deles era o contrário. Quando o cara falava assim, o que você faz? Não, eu sou rabino. Olha as minhas vestes, olha os meus discípulos andando atrás de mim aqui, pegando a poeira das minhas vestes. O cara era o cara. Aonde ele chegava, os assentos na sinagoga eram os melhores para ele. Quando ele chegava no mercado, as melhores frutas eram para ele. Tudo era para o sacerdote. Era diferente. Tudo era para os rabinos. Para eles, ser expulsos da sinagoga era a pior condenação para o judeu. Era horrível aquilo ali. Era um castigo terrível ser expulso da sinagoga. E eles não queriam ser expulsos da sinagoga. O moleque que foi curado, que era cego, foi expulso. Não teve jeito. Mas os pais continuaram ali. Né, que é um outro absurdo. Quantos de nós aqui temos família em outras igrejas? Igrejas locais, né? Isso é um absurdo, cara. A família tinha que estar junto. Porque aí fica essa divisão teológica, que foi o que aconteceu. O filho foi para um lado, os pais foram para o outro. O filho resolveu seguir a Jesus e os pais ficaram lá com os judeus. É um absurdo. A gente precisa começar a reconsiderar esse tipo de coisa. Então, não estou falando para você trazer seus parentes para cá não, tá? Mas só você ir para lá. Vai para a igreja dos caras, ajuda os caras e tal. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é um absurdo na nossa cultura. Porque a gente fica defendendo teses teológicas ao invés de seguir Jesus. Infelizmente é o que acontece. Versículo 24. A penúltima parte da conversa. Diz o seguinte: pela segunda vez, na verdade terceira ou quarta vez, chamaram o homem que era cego e perguntaram para ele, para a glória de Deus, diga a verdade. Ou, na verdade, eles queriam dizer o seguinte, para a glória de Deus, concorde com a gente, porque nós que sabemos não sabe nada. A gente sabe que esse cara é pecador, sabe nada, você não sabe de nada, na verdade. Mas, continuando, ele respondeu, cara, se ele é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aí se fosse na Assembleia, a galera falava, aleluia, glória a Deus. Tá. Né? Eu era cego e agora eu vejo. É o que eu sei. Ou seja, esse cara aqui, muitos de nós, a gente fala assim, eu não vou falar de Jesus não, porque eu não sei falar. Eu não sou um bom pregador. Eu não sei comunicar a palavra. Para pregar, você não precisa ser pregador, você só precisa ter um testemunho. E todos nós aqui temos um testemunho com Deus. Todos nós. Todo mundo já passou uma certa experiência com Deus.
Todo mundo tem. Você só precisa contar a sua experiência. Sabe o que esse cara fez? Esse cara falou assim, ó, se ele é ou não um pecador, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, eu nasci cego, agora eu estou vendo, maluco. E isso daí é o suficiente para mim. Pegou? Só um testemunho. E aí ele continua a conversa, a gente vê os fariseus, por exemplo, eles falam assim, nós sabemos que ele é pecador. Esses caras conheciam as Escrituras, mas falharam em reconhecer aquele que as Escrituras falavam. Olha que perigo. A gente precisa também tomar esse cuidado. Tem muita gente que sabe muito de Bíblia e sabe nada de Deus. A gente tem que ter muita humildade para não se tornar soberbo na hora de falar assim, eu sou PhD em divindade. Depois o pessoal faz seminário, né? Está aqui o Stênio aqui que fez seminário, depois faz seminário, como é que é a pós-graduação de seminarista? Aqui no Brasil é doutorado? Doutorado em divindade? Como se o cara pudesse entender Deus por completo e falar que ele é doutor em Deus. Entendeu? A gente precisa tomar cuidado com isso, cara. A soberba pode subir. É bom estudar? É ótimo estudar. Maravilhoso estudar. Você precisa estudar. Você saber o que você está falando. Mas esses caras conheciam tantas escrituras que falharam em reconhecer aquele que as escrituras falavam a respeito. Olha que problema. A gente tem que ter essa humildade a nos aproximarmos da Bíblia. E eles falam, nós somos discípulos de Moisés, você é que é discípulo dele. E aí o homem respondeu, então isso é tremendo, isso é maravilhoso. Porque, veja só, ele estava tirando uma conclusão lógica. Você não precisa acreditar em milagre e firula, é uma conclusão lógica. O cara fala, olha só, vocês não sabem de onde o cara vem, mas eu sei que eu era cego. E ele me curou. E eu estou vendo. E nunca na história ninguém ouviu falar de alguém que fez esse tipo de milagre. Se a gente sabe que Deus não ouve a oração dos pecadores, mas ele só escuta aquele que pratica a palavra dele, portanto, esse cara só pode ser de Deus. É uma conclusão lógica. É uma conclusão lógica. Ele não tirou conclusão baseada em milagre, firula, nada. Uma conclusão lógica. E os fariseus ficaram invocados com eles. E aí a gente chega na última parte da conversa, para a gente terminar. Versículo 34 até o 41. Jesus ouviu falar que eles os tinham expulsado. E aí foi ao seu encontro e perguntou para ele, você crê no Filho do Homem? Essa é a pergunta que todos nós vamos ter que responder. Jesus, sendo Jesus, ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele sabe do peso sociológico que é quando você resolve caminhar com ele. Esse negócio de aceitar Jesus é um problema na nossa cultura. Por quê? A gente não tem condição de aceitar Jesus. Ele é soberano, ele é Deus, ele é santo. Nós somos pecadores, nós somos finitos, ele é infinito. A gente não tem como aceitar um ser desse. É ele que nos aceita. Mas quando a gente resolve caminhar com Cristo, como falou em João capítulo 8, quando a gente resolve caminhar na luz, para nunca mais andar em trevas, Jesus sabe o peso sociológico que isso tem. Porque se você resolver andar com Cristo de verdade, não o Jesusinho da igreja, mas o Cristo de verdade, e praticar as coisas que ele falou, porque ele falou lá em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, todo homem que escuta minhas palavras e não põe em prática é um idiota. Ele constrói a casa na areia, que vai bater o vento, vai bater a chuva e vai cair. Mas o cara que põe as minhas palavras em prática quando escuta é um homem sábio, que ele constrói a casa na rocha. E aí bate o vento, bate a tempestade e a casa não cai. Ou seja, se você resolver praticar o que Jesus falou, ele sabe o peso sociológico que tem. Ele sabe o buraco que vai deixar, ele sabe os amigos que você vai perder, ele sabe a divisão que vai causar na sua família e ele não te deixa desamparado, jamais. Só que é o seguinte, assim como aconteceu com o cego, acontece com a gente. Você tem uma experiência, você fica ciente daquilo que ele pode fazer. E aí ele vem até o seu encontro para te confrontar, para destruir com todas as suas convicções, para botar em xeque tudo aquilo que você acredita, para você desistir de todas as outras ideologias de vida que você tem, todas as outras filosofias de vida que você tem, todas as outras visões de mundo que você tem, cosmovisão, seja lá o que você quiser chamar. Jesus vem, joga tudo por terra, destrói tudo, chuta o balde e fala assim, e aí, você crê em mim ou não? Vai crer em mim ou não? É essa a pergunta que todos nós vamos ter que responder. Por quê? Porque na nossa sociedade a gente criou uma fé empírica. Se você não sabe o que é empírica, é uma palavra que significa baseado em experiências. As pessoas estão correndo atrás de experiência. As pessoas estão correndo atrás de campanha, de chave, de prêmio, e de água, e de travesseiro, e todas essas coisas. E vasinho, e compra vaso, e vende vaso. Vaso para quê, cara? É isso que as pessoas estão procurando, porque as pessoas querem espelhar, as pessoas querem receber o que Deus tem para dar, mas não quer obedecer o que Ele tem para falar. Era para ser o contrário. A gente criou uma sociedade banalizada, uma sociedade débil mental quando se trata de fé,
porque as pessoas vão atrás de experiência, uma fé empírica. Sua fé tem que ser factual, tem que ser baseada numa pessoa, no fato. Sua fé tem que ser o seguinte: eu creio em Jesus porque ele nasceu da Virgem, está provado. Eu creio porque ele viveu uma vida perfeita, ele mostrou aqui. Eu creio porque ele destruiu a lei que não servia para nada, só servia para me mostrar qual era o pecado e agora ele me deu graça. Eu creio porque é fato histórico que Jesus viveu na terra 33 anos, morreu pelos meus e pelos seus pecados, porque não só porque está escrito na Bíblia, mas é fato, tem vários outros documentos históricos. A existência de Jesus, do homem Cristo, é fato. Eu creio porque ele morreu e mais de 500 pessoas viram ele ressurreto e foi documentado. Eu creio nesse Cristo que deu a vida por mim, que ressuscitou e falou que vai voltar. Ele não é mentiroso, ele falou que vai voltar, eu estou esperando. Essa é a fé, não a fé empírica. Eu creio porque Deus restaurou meu casamento, portanto eu creio. E se amanhã o casamento acabar, vai parar de crer? Eu creio porque Deus me deu um bom trabalho. E se amanhã você estiver na rua, vai parar de crer? Essa é a pergunta que todos nós vamos ter que responder. Pelo menos aqui no nosso contexto, onde a gente tem controle, como eu li hoje aqui em 2 Pedro, pelo menos aqui, nós vamos tentar relembrar você disso, que a sua fé tem que ser factual e não empírica. Fé empírica você joga no lixo, não serve para nada. Fé na experiência não serve para nada. Fé na experiência tem no budismo, fé na experiência tem na motivação, tem na autoajuda, tem no Tony Robbins, tem tudo, tem na Oprah. Se você quiser, liga o canal de televisão, você desenvolve fé na Oprah. Isso aí não serve para nada, não leva para lugar nenhum. Essa fé vai te levar para o inferno juntinho, você vai para o inferno de joelho, crendo na Oprah. Tem nada a ver com o que nós estamos falando. Fé empírica não serve para nada. A fé tem que ser uma fé factual. E aí o homem respondeu, quando Jesus perguntou, agora que ele foi confrontado, quando ele descobriu que Jesus era filho de Deus, ele estava pronto para admitir que Jesus era o próprio Deus. Porque quando ele foi confrontado com as convicções dele, ele falou: meu filho, você está vendo, tranquilo, mas e aí, você crê? Você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho de Deus? E aí ele falou assim: Senhor. E aí ele usa sutilmente o título de Kyrios, que a gente já viu aqui, que significa que coloca Jesus na posição de Deus. E ele fala: Senhor, eu creio, eu deposito a minha fé em você. E aí ele se prostra diante dele e adora Jesus. E aí, olha o que Jesus fala, o que eu acho interessante. Essa mensagem já podia ter acabado há muito tempo, mas olha o que Jesus fala. Jesus vira para ele e fala assim: olha só, eu não vim para trazer festinha não, eu vim para causar divisão. Os que estão cegos vão passar a ver, e os que acham que vêm vão ficar cegos. Eu vim para isso. Esses caras que acham que sabem, na verdade eles não sabem nada. Eu vim para causar essa divisão e mais nada disso. Antes dele ser confrontado, ele não tinha posição nenhuma. Ele precisou de ser confrontado para ter convicção em quem Jesus era. E aí quando ele foi confrontado, ele estava pronto para admitir. E aí ele fala: Senhor, eu creio. A experiência que ele teve não foi o suficiente para trazer uma revelação para ele. E assim é com a gente também. A gente não consegue ter revelação de Cristo se a gente não for confrontado. Enquanto Cristo não botar as suas convicções em xeque, você não vai conseguir declarar que você crê nele. Você vai crer numa experiência. Enquanto você não se colocar à disposição de Jesus para falar assim: eis aqui tudo que eu creio, bagunça com o que você quiser, organiza o que você quiser. Enquanto isso não acontecer, enquanto você não racionalizar a sua fé, não racionalizar de economizar, mas racionalizar de botar no raciocínio, enquanto você não tentar entender aquilo que ele fez, enquanto você não perceber que você e eu somos pecadores, que nós não somos suficientes, que não tem solução se não for em Cristo, que só Ele é o pão, só Ele é a água, só Ele é a luz, só Ele salva, ninguém mais. Enquanto isso aí não for claro na sua mente, no seu coração, nada vai mudar. Sua vida vai continuar a mesma meleca. E se a vida não estiver boa, sua vida vai continuar a mesma boa, mas a mesma coisa, boa, mas vai terminar do mesmo jeito, do jeito que você não quer. Você vai terminar ceguinho, igual esses caras. Eles achavam que vinham, porque depositaram a fé na coisa ou na pessoa errada. Não é isso que a gente precisa fazer. E aí, por último, alguns fariseus que estavam com ele. Jesus disse: eu vim no mundo para o julgamento, que é o que a gente já viu. Provavelmente a gente consegue enxergar uma semelhança quando a gente começa a pregar a verdade de Jesus, as pessoas falam que a gente não é de Deus. Infelizmente é o que acontece, é o que está acontecendo. E alguns fariseus que estavam com ele o ouviram e perguntaram para ele: acaso nós somos cegos também? E ele fala sobre isso. Então, para a gente concluir, a gente tem aqui, são 7 mensagens já que a gente já pregou nessa série. Provavelmente nós vamos até 14, 15 mensagens talvez, que agora a gente tem a parte mais teológica, com mais conteúdo, né? De João 10 até João 15, 16, por aí vai. Mas a gente já pregou aqui sobre várias coisas, algumas coisas para eu te lembrar. A gente já pregou que Ele é a palavra, o Logos, e Ele mandou permanecer na palavra dele. A gente já pregou que Ele é o caminho,
que Ele é a luz, que Ele é o pão, que Ele é a água, que Ele é o sustento, que Ele é o centro de moral e ética, que sem Ele a gente não pode fazer nada, que se andar com Ele não anda nas trevas. A gente já fez tudo que tinha que fazer. Agora é contigo. Igual Jesus falou para os fariseus, agora é contigo. Uma hora você tem que tomar uma decisão, cara. Uma hora você tem que decidir andar com Cristo de verdade, botar em prática de verdade. Não dá para ficar nesse negócio de ficar fazendo apelo toda semana. Você quer aceitar Jesus, quer aceitar Jesus, quer aceitar Jesus. E o pessoal fica vindo na frente, faz oraçãozinha, se sente bem, o coração regozija, todo mundo chora. Ah, legal, caramba. Segunda-feira é a mesma coisa. Não dá. Por quê? A fase que nós vamos passar vai pesar para a maioria das pessoas. Vai doer, cara. Nós estamos prestes a ser cristãos de verdade. Vai doer. E você precisa estar preparado. Então, quero fechar essa mensagem com essa ideia. Tudo já lhe foi exposto. Você já tem tudo disponível para você. A palavra está aí, ó. Só vai para casa ler. Se você quiser andar com Cristo, é só chegar. Tem Bíblia para você, aí de presente, a gente pode te ajudar. Tudo que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Mas você tem que tomar uma decisão. Amém?